Cris, chegou? Verdade? Deixa eu conversar com Cristina Grêmio, Cris, e a sua participação ao vivo conosco nesta segunda-feira. Cris, querida, bom dia. Seja bem-vinda, Cris. Bom dia, Pitoli, tudo bem? Bom dia aos colegas da Auriverde e à audiência, né? Nossa fantástica audiência de sempre. Boa semana a todos. Para todos nós. Cris, e aí? Trump, o ataque às bases nucleares iranianas e uma semana que se inicia bem desafiadora nesse sentido, Cris. Sim, eu estava lendo agora cedo, me atualizando das notícias do lado de lá do mundo, né? Porque a gente às vezes está envolvido em outros eventos no fim de semana e quando começa a se atualizar na segunda-feira parece que já passou um mês e a gente não viu as notícias. Foi um dia. O ataque dos Estados Unidos, aquelas bases de indústria bélica e indústria de bomba atômica iranianas foi na madrugada de domingo. Então faz pouco mais de 24 horas e já aconteceu tanta coisa, né? Já tem reunião de países aí tentando, de diplomatas de vários países tentando apaziguar, já tem anúncio do Irã dizendo que vai atacar o Kuwait, o Bahrein e outros países ali da região por terem bases americanas em seus territórios. Os líderes desses outros países já avisando que estão construindo às pressas abrigos antiaéreos para os seus funcionários públicos de embaixadas e tudo mais. Então, uma semana a gente começa com uma indefinição muito grande em relação a como pode continuar esse conflito. E eu estava me atualizando principalmente pela revista da nossa queridíssima Márcia, a jornalista Márcia Sherman, nossa jornalista que a gente conheceu lá em Israel, mas é brasileira, né? E escreve essa revista Brasil para informar aos brasileiros sobre a situação em Israel. Teve já um míssil agora na manhã de hoje, na madrugada desta segunda-feira, lá, né? Lá eles já estão no horário da tarde, mas na madrugada lá já teve mais um míssil balístico do Irã lançado sobre Israel e sobre Tel Aviv, que é, assim como Jerusalém, a grande cidade, a grande concentração urbana, onde muitas pessoas de fora de Israel não sabem, mas também há bairros árabes. Israel é aberta, havia palestinos morando e trabalhando em Israel na época do ataque do 7 de outubro. Israel tem bairros árabes, tem parlamentares árabes eleitos pela comunidade árabe no parlamento israelense. Então, Israel tem portas abertas para outros países ali da região. Os outros países é que estão sempre em guerra contra Israel. Eles lançaram mais um míssil, foi interceptado, viu? A gente sabe que as forças de defesa de Israel são poderosíssimas, mas só para a gente ver o nível de estresse a que a população de Israel está sendo submetida, além dos quase 2 anos de guerra contra Gaza, para buscar os reféns daquele trágico 7 de outubro, que continuam em cativeiro em Gaza. A última informação que eu tive é que são 58 pessoas ainda reféns, então quase 2 anos vivendo em túneis, em condições subhumanas, sem ver a luz do dia, mulheres sendo violentadas e essas feministas pelo mundo aí atacando Israel como se Israel fosse o agressor. Eles vivem recebendo também dentro do território de Israel avisos de mísseis sendo jogados por outros países, nesse momento o Irã. Então, a gente, na semana passada, comentou aqui sobre o Júlio, também outro amigo nosso brasileiro que mora lá e que nos abastece de informações. O Júlio dizia que a toda hora toca a sirene e eles têm de 10 a 12 minutos, dependendo do caso, para entrar no abrigo antiaéreo. Então, os israelenses, em geral, crianças, idosos, cadeirantes, homens que estão fora de casa a trabalho, o dia inteiro recebendo aviso de sirene, corra para o abrigo. Então, e são vários dias já nessa tortura psicológica, você vê a dificuldade que é a gente acompanhar e saber exatamente o que está sendo vivido pelas populações de lá. E, por outro lado, o Irã, a gente tem visto cada vez com mais frequência vídeos de iranianos, da população civil, festejando que Israel, que os Estados Unidos estão nessa empreitada contra o regime de terror a que eles estão submetidos há mais de 40 anos. Então, eles estão nessa expectativa de finalmente o mundo está olhando para nós. É mais ou menos o que a gente diz, né? Que o mundo precisa olhar pela Venezuela de Maduro, já faz quase 30 anos, tirania ali, pela Cuba, agora do ditador Díaz-Canel, né? Sucessor dos Castro, já há 70 anos naquela tortura. A Nicarágua também já há quase 20 nessa tortura dos regimes de tiranos que deixam a população na miséria e sob um regime de terror. O Irã está pedindo ajuda, e o povo iraniano pedindo ajuda internacional. Eles não querem, não, que a gente defenda o Irã, eles querem que a gente acompanhe essa guerra olhando pelo lado dos civis que vivem sendo submetidos a esse regime de terror há tanto tempo. Cris, e Trump, acertadamente,
entendo que salva o Ocidente. A gente precisa olhar por esse ângulo, porque se a gente imaginar, né, ouvindo comentaristas, especialistas, analistas internacionais, professores de ciências internacionais, o que a gente ouve é só crítica à decisão de Donald Trump. Mas nós precisamos entender, nós que estivemos lá, que além, né, de ter nitidamente mostrado, é um gesto de apoio, de abraço à comunidade judaica, ao povo judeu, a Israel, é um abraço, é tipo assim, Estados Unidos mostrando, vocês não estão sozinhos, mas é Trump também salvando o Ocidente, hein, Cris? Sim, porque veja bem, é óbvio que nós não somos cientistas políticos, nem especialistas em geopolítica internacional, a gente está dando uma análise humana aqui, de jornalistas que recebem pedaços de informação vindos de todos os lados. Não temos brasileiros morando no Irã e nos abastecendo com informação nesse momento, eu sei que existem também, mas não temos essa informação. A gente está olhando pelo lado de Israel, mas a gente tem que olhar sempre pelo lado do mais fraco, né? E o mais fraco não é o regime de terror do Irã, o mais fraco é a população de Israel, que vive sendo atacada. Você vê, na própria revista da Márcia, hoje tem um anúncio uma reportagem de um ataque à bomba, um homem-bomba que morreu, mas conseguiu matar mais 22 pessoas inocentes dentro de num momento de religião, num culto ali, já acho a cidade aqui, 22 pessoas morreram e 63 ficaram feridas em um ataque suicida à bomba em uma igreja em Damasco, na Síria. Então, para a gente ver como aquela região ali, a população civil é que precisa ser socorrida. E nesse momento, eu, pelo menos, vejo que o Trump entra pontualmente ali para socorrer mesmo Israel, porque Israel está lançando aqueles mísseis balísticos extremamente direcionados a um único general ou comandante de grupo terrorista no Irã. Não há notícias neste ou neste ataque de feridos entre os civis, de atingirem hospitais, creches, como acontece do lado israelense. Então, o Irã ataca a esmo e mata civis sem nem se importar, para espalhar o terror, assim como os palestinos do Hamas fizeram contra Israel após no dia 7 de outubro de 23 e depois disso também em outros ataques. Estão atacando toda hora com homem-bomba, com míssil atirado a qualquer lado, e quando a gente vê Israel ou os Estados Unidos entrando nesse momento, nessa guerra contra o terror, a gente vê ataques pontuais. O próprio presidente Trump tem dado declarações de que foi essa a intervenção que os Estados Unidos fariam, embora ele tenha dado recado já para o regime iraniano entrar num momento de negociação. Então, nós demos o aviso, vamos negociar, porque aparentemente eles não estavam nem querendo negociar. Então, a gente precisa olhar com esse olhar humano mesmo, para não nos colocarmos do lado só dos civis de um lado. Israel tem uma população civil pacífica, tanto que o exército de Israel se chama Forças de Defesa de Israel. Eles se defendem quando atacados, eles não começam um ataque. Não foi Israel que começou a guerra em Gaza, foram os terroristas do Hamas que mantêm sob regime de terror a própria população de Gaza, ao invadir Israel, assassinar, estuprar, violentar ferozmente população civil e sequestrar 253 pessoas, sendo que 58 delas continuam até hoje lá, quase 2 anos em cativeiro. Então é com esse olhar que eu gosto de ver esses conflitos aí. E tem outra coisa, Cris, com relação ao conflito, João e eu conversávamos agora há pouco, vejo o Irã meio que sozinho nessa, hein? Porque China, historicamente, não compra briga de ninguém. Rússia já tem uma briga pela frente. Ou seja, Irã está meio que só nessa história, embora tenha os seus braços. Mas a partir do momento em que esses braços terroristas alimentados pelo Irã passam a ser desabastecidos em função do conflito, vejo o Irã meio sozinho nessa, hein, Cris? Você vê, um regime de terror de 4 décadas, já mais de 4 décadas, quase 50 anos, que estava prestes a ter bomba atômica. O que o mundo precisa entender é que a bomba atômica lançada hoje, ela não é a bomba de Hiroshima e Nagasaki de 45. A bomba que acabou com a Segunda Guerra Mundial lá e que dizimou uma parte do Japão e causou todo aquele estrago que a gente acompanhou ao longo da história, a bomba atômica era diferente. Nós avançamos em tecnologia, o mundo militar avançou muito, as guerras que vieram pelo meio do caminho também mostraram outro tipo de ataque, outro tipo de defesa. Então, o mundo precisa olhar para aquela ameaça recente que o Irã tinha feito, de que está prestes a finalizar a construção de bomba atômica, como uma ameaça para o mundo. Não é para Israel que está ali do lado. E é nesse sentido, pelo menos, que Israel anunciou que entrou
no ataque pontual a líderes desse terror iraniano para que eles não pudessem avançar nesse anúncio que tinham dito que era finalizamos a construção de bombas atômicas aqui no nosso território. Aí entra toda a discussão mundial, quem forneceu urânio, né? O Brasil, infelizmente, está no meio dessa lambança, para dizer o mínimo, porque não é nem a palavra correta para dizer o que vamos colocar a palavra certa, o regime de Lula está fazendo agora contra o mundo civilizado, contra o mundo ocidental, se posicionando junto a terroristas, junto a esses regimes radicais islâmicos aí do outro lado do mundo. Tem uma investigação também. Então, quando o Irã se coloca tentando se colocar melhor do que o mundo em termos de equipamento militar, de equipamento bélico e de bomba atômica, eu acho que ele realmente se isola, né? E como você bem disse, Rússia está envolvida numa guerra já de mais de 3 anos com a Ucrânia. A gente sabe que a Ucrânia é um lado mais fraco, mas do lado de lá eles também tiveram muitas baixas, perderam muitos equipamentos. Imagino que a população russa esteja também muito cansada desse conflito, porque a população civil dos dois lados, ela é vítima, né? Tem soldados russos sendo mortos, rapazes de 18, 19 anos sendo mortos há 3 anos lá no fronte de guerra. Então Putin não tem essa força toda para entrar em mais uma guerra agora. E os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ajudam Israel nesse momento pontualmente, também estão lá num desafio imenso de tentar interferir pró-paz na guerra Rússia e Ucrânia, por enquanto sem sucesso, infelizmente. Pois é, Cris, semana decisiva para esse conflito e a gente segue aqui acompanhando amigos que temos em Israel, orando por todos lá, vai dar tudo certo. Acho que Trump fez o seu papel, acertou em cheio e dá um fôlego novo para Israel nesse momento importantíssimo. Obrigado, viu, Cris? Eu é que agradeço, volto amanhã, um beijo a todos e boa semana. Obrigado, Cristina Greme conosco.